Olá, meu amigo e minha amiga concurseira. Vamos hoje tratar a respeito de assuntos na Constituição Federal que são muito relevantes para principalmente processo penal e direito penal também. Matérias que irão cair no seu concurso público também, então é muito importante que você preste bastante atenção nesses incisos agora do artigo 5º, para que você possa ter um bom desempenho nas suas matérias também de processo penal e direito penal. Então, vamos começando aqui a partir do 38. É reconhecida a instituição do júri. Aqui nós temos então a previsão do Tribunal do Júri Popular. Com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Muito importante, então, esse inciso aqui. Tome cuidado com ele, ele vai te perguntar aqui essas alíneas, ele vai falar, olha, plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, competência para crime doloso contra a vida. Uma situação que nós temos que tomar cuidado aqui é que a nossa Constituição, ela não limita para a competência para o julgamento contra crimes dolosos contra a vida. Ele apenas está dizendo que para crimes dolosos contra a vida é obrigatório que seja instituído o júri. Agora, ela não está dizendo que para outros crimes ele não poderia ser instituído. Então, é possível na nossa Constituição e é possível perante as nossas leis que seja sim criado uma outra competência para o Tribunal do Júri também. Isso não é impedido aqui por esse inciso. Agora, tomamos cuidado aqui que quando ele fala plenitude de defesa, é mais ampliado, mais amplo do que falar ampla defesa. Se ele te falar que é ampla defesa, está errado, porque a plenitude de defesa ela possui um caráter mais amplo do que a ampla defesa. Porque no tribunal do júri é possível, então, que a pessoa utilize-se de argumentos que não são simplesmente jurídicos, mas se utilize de argumentos que sejam sentimentais com relação ao júri popular. Então, existe uma maior amplitude. Por isso que se diz plenitude de defesa e não ampla defesa aqui no tribunal do júri. Com relação às votações, então, elas são sigilosas. Sigilosas. Quando formos ver em processo penal, nós veremos que existem previsões nesse sentido do sigilo das votações. Também aqui, soberania dos vereditos. Isso daqui significa que é a decisão do júri que prevalece, mesmo que haja ali um juiz titular, ainda assim quem possui a soberania no veredito é o próprio júri popular. São as pessoas que estão ali e que trabalham como juízes naquele caso. E a linha D que já comentamos a respeito dos crimes dolosos contra a vida. Então, tome cuidado se ele falar crimes culposos contra a vida, não. Se ele falar crimes dolosos contra o patrimônio, não cabe. Tá? Aqui a Constituição fala crimes dolosos contra a vida. A única coisa que é possível é que a nossa lei crie uma outra possibilidade de competência para o tribunal do júri, porém não existe hoje no nosso país, tá bom? Então vamos lá. 39 diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse daqui é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz, primeiro, que não há crime sem lei. Aqui, o princípio da legalidade, ela precisa ter lei e ela precisa ser anterior, que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, trata aqui de uma situação de anterioridade da lei. Ela precisa vir antes ao cometimento do crime. Esse inciso aqui é essencial para o direito penal, tá bom? Não é possível que você criminalize uma situação, você não pode cominar uma pena para uma pessoa,
em razão de um crime que na época não existia. Então, digamos que você vá lá e roube uma pessoa, e no ordenamento jurídico do seu país não tem previsto que roubar uma pessoa é crime. Você não pode ser condenado por aquilo, ainda que venha uma lei posterior ao ato que você fez e comece a criminalizar aquele ato. Essa previsão de crime, ela precisa vir anteriormente. Próximo inciso, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Exatamente por ser obrigatório que essa lei ela exista anteriormente, não é possível que a lei penal retroaja. Então, no exemplo que eu dei a respeito desse lugar que não teria uma lei punindo o roubo, digamos que comece a criar, o legislador desse país crie uma lei que pune o roubo. Não é possível que essa lei retroaja, isso é, ela não pode surtir efeitos com relação ao período anterior à vigência dela. Ela tem um período de vigência aqui e a lei ela começa a viger aqui, para cá. Ela não pode abarcar os casos que aconteceram aqui anteriormente. Aqui isso não retroage. Agora, temos uma situação distinta. Digamos que aqui saiu uma lei que agora ela não pune mais quem rouba. Ela não pune mais quem rouba. Então, digamos aqui que o João aqui, o João roubou aqui nesse período. E ele foi lá, recebeu a sua pena e está cumprindo a sua pena. Chega nesse momento aqui e o legislador diz, não é mais punível o roubo. Então, a partir desse momento aqui, ninguém mais pode ser punido por roubo. Agora, vai chegar aqui o João, que tinha cometido o crime antes, ele vai ser beneficiado em razão desse inciso aqui, 40. Porque a lei penal, lendo aqui a contrassenso, a lei penal ela retroage para beneficiar o réu. Então, o João aqui no caso, ele receberia então a liberdade dele em razão de não ser mais crime o ato que ele cometeu. Então, vamos lá. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo, aqui inciso muito importante, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Então, primeiro aqui, racismo, inafiançável, imprescritível e reclusão. Agora o próximo, ele vai te falar, a lei considerará inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de quê? De tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, que é o tráfico de drogas, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Existe uma lei que diz quais crimes são os crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, vamos ver aqui que existe algo similar nesses casos, que é a inafiançabilidade. Isso é, não cabe fiança. Se a pessoa for presa em razão desses crimes, ela não pode pagar fiança para ter aquela liberdade provisória. Agora, temos então essa situação que é similar. Racismo, ele não cabe fiança. A tortura não cabe fiança. Tráfico de drogas não cabe fiança. Terrorismo não cabe fiança. E crimes hediondos também não cabe fiança. Porém, precisamos diferenciar, porque o racismo, ele está sujeito à reclusão. A diferença aqui é a especificidade aqui do racismo. E com relação a esses outros 4 casos, eles estão insuscetíveis de graça ou anistia. Essa aqui é a situação que você precisa memorizar.
Então, um mnemônico para poder lembrar que é 3TH, que é um insuscetível de graça e anistia, e inafiançabilidade. E com relação ao racismo, ele é inafiançável e sujeito à reclusão. Então, 3T, porque é terrorismo, tráfico e tortura, os três começam com T. Terrorismo, tráfico, tortura e hediondo. Terrorismo, tráfico, tortura e hediondo, insuscetível à graça e anistia e inafiançável. E racismo, inafiançável e sujeito à reclusão. Então, muito importante essa situação aqui, não se esqueça porque isso é muito comum cobrar em prova. Vamos para o seguinte. Constitui crime inafiançável, então mais uma situação agora de inafiançabilidade. E imprescritível, então não prescreve. Então mais um caso aqui. A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, um grupo armado, civil ou militar, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, se trata de um crime que é inafiançável e imprescritível. Tá bom? Cuidado aqui para não confundir, porque ele não fala que é insuscetível de graça e anistia. Ele fala que é imprescritível, não prescreve, e inafiançável também. Então, para poder lembrar, inafiançável, todos esses que estão tratados aqui na Constituição. Então, racismo, tortura, e lembrando aqui, imprescritível também o racismo, tá? Que eu esqueci de falar. O racismo, ele é inafiançável, imprescritível e sujeito à reclusão. Tortura, tráfico ilícito de drogas, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, eles são insuscetíveis de graça e anistia. Então, no fim das contas, uma forma de se lembrar é 3TH é aqui insuscetível de graça e anistia. E o racismo e ação de grupos armados, os dois são situações em que são inafiançável e imprescritível. Tá? Então, aqui inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Insuscetível de graça ou anistia. E aqui, inafiançável e imprescritível. A diferença só é que o racismo ele traz a hipótese de sujeito à reclusão, que é a forma como é a questão da pena. Ele trata a respeito da pena do racismo. Tá bom? Então vamos nos lembrar bastante dessas situações, lembrando que a questão do inafiançável serve para todos os casos. Então, inafiançável, inafiançável, inafiançável. E o racismo e as ações aqui, elas têm o mesmo tratamento, a diferença é que o racismo é sujeito à reclusão. Então vamos lá. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso daqui se chama intranscendência da pena. Intranscendência da pena. Isso é, a pena ela não passa da pessoa do condenado. Se uma pessoa é condenada em razão de algo, ela, por exemplo, morre, isso não passa para os seus herdeiros, uma pena dessa, tá? Podendo a obrigação de reparar o dano, então, atenção só aqui, ó, a obrigação de reparar o dano, aqui que é uma obrigação natural de uma pessoa que comete um crime. Uma pessoa que comete um crime, ela comete um dano, então, em razão disso, já surge uma obrigação de reparar esse dano. E a decretação do perdimento de bens, que aí aqui é uma situação de uma pena,
decretação de perdimento de bens, dos bens, ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, a herança, ela fica sujeita a essas penas do perdimento de bens e obrigação de reparar o dano. No entanto, ela é limitada até esse valor. Isso significa que continua havendo a intranscendência da pena, porque, na verdade, quem está respondendo é o patrimônio da pessoa, do falecido, da pessoa que passou esses bens adiante. Então, ela acaba não sofrendo, a pessoa que foi sucessora, ela não acaba respondendo por essa pena, e sim o patrimônio deixado pela pessoa anteriormente. O próximo inciso, a lei regulará a individualização da pena. Então, aqui temos mais um princípio de direito penal, de direito e processo penal, individualização da pena. E adotará, entre outras, as seguintes. Essas daqui são penas possíveis pela Constituição Federal: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Então, a individualização da pena é uma situação muito importante. Ela é realizada em 3 momentos distintos. Quando o legislador cria a lei, ele está individualizando a pena, isso é, quando ele coloca, por exemplo, que um crime ele fica sujeito a uma pena de 2 a 8 anos, com multa e reclusão, por exemplo, ou detenção, ele está ali individualizando a pena, ele está dizendo que, olha, para esse crime existe essa pena. Agora, em um momento posterior, quem também individualiza a pena é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele, no caso concreto, ele pega a situação que aconteceu, o crime que ocorreu, e diz, olha, dentre essa possibilidade de 2 a 8 anos, eu condeno você a uma pena de 3 anos e meio em razão de uma causa de aumento, etc. Então, essa também é um momento de individualização da pena. Agora, também, o Poder Executivo, ele tem um momento ali de individualização da pena que tem a ver justamente com a execução da pena em si, a forma como a execução penal se dará e relacionado à situação no próprio presídio ou caso a pessoa esteja prestando um serviço à comunidade, etc. Tudo isso também passa por uma individualização, até para que você faça a pena que ela seja proporcional ao crime que a pessoa efetivamente cometeu e não seja simplesmente algo abstrato, né? Ela precisa ser algo individualizada. Então, lembrar então dessas penas aqui previstas: privação ou restrição da liberdade. A privação ela é mais severa. Privação, você deixa a pessoa presa, privação. Restrição da liberdade é só uma diminuição da liberdade. Existem situações que podem restringir a liberdade da pessoa. Perda de bens. Perda de bens é um confisco, tá? Confisco dos bens. Uma multa, que é uma prestação pecuniária, em dinheiro. Prestação social alternativa, pode ser, por exemplo, uma prestação de serviços à comunidade. A pessoa vai lá e trabalha ao longo da semana para uma comunidade ou então para uma entidade pública. Isso também é uma pena. E suspensão e interdição de direitos seria, por exemplo, uma situação em que a pessoa comete um crime de trânsito e ela acaba tendo suspenso de direito de continuar dirigindo e a licença dela de continuar dirigindo acaba sendo também uma suspensão e interdição de direitos. É uma pena penal. Eu agradeço aí você nos acompanhar até agora. Se você puder, deixe aí um joinha se você tiver gostado da aula e continue acompanhando os nossos vídeos que tem muito mais por aí. Obrigado!